Queridos, Deus chama pessoas com propósitos estabelecidos. Existem alguns propósitos que são particulares. Eles dizem respeito à nossa individualidade, à nossa vida. E existem alguns propósitos que eles são, como é que eu vou dizer assim, comunitários. É um propósito para uma comunidade. Propósito que todos nós, como cristãos, podemos e devemos entrar para a glória de Deus. Essa manhã eu quero falar um pouco sobre estas situações. O nosso chamado individual e também o nosso chamado como igreja, como famílias que servem e amam a Deus. Eu tenho certeza que Deus nos chamou para que a nossa vida seja transformada. O Senhor nos chamou com um propósito eterno de nos perdoar, de abrir um caminho, não é? de estabelecer a sua justiça nas nossas vidas, de colocar sobre nós o seu perdão, a sua graça, não é? De fazer de mim e de você novas criaturas, pessoas totalmente transformadas, lavadas, perdoadas, remidas, pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Então existe um chamado que é para todos nós entrarmos nele. E existem também alguns chamados que são específicos para mim e para você, individualmente. O meu chamado hoje é ser o pastor da igreja. Talvez o seu nesse momento não seja. Seja dar aula para criança, ou talvez dar aula aqui no nosso curso de fundamentos. Nós não sabemos, mas cada um tem um propósito e nós vamos aqui hoje tentar descobrir como vivê-los para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar por isso. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pelo tempo que teremos aqui. Senhor, para meditarmos juntos, para orarmos, para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua bênção sejam derramadas neste lugar, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela deve impactar a minha vida. Amém, querido? A palavra de Deus, ela deve impactar a nossa vida. Tem que causar uma transformação. Tem que causar algo diferente em nós. Então, existem situações que deveriam mudar e mudam realmente a vida daqueles que estão atentos ao que está acontecendo. Vou dizer aqui algumas coisas. Eu, quando era jovem e noivo, uma vez eu fiquei tão animado e eu comprei um consórcio de uma moto. Aí eu cheguei todo feliz, já contei isso aqui alguns anos atrás, cheguei todo feliz, para a Adriana, para minha noiva, a Adriana era minha noiva, cheguei todo feliz e falei assim, comprei um consórcio de uma moto. Ela falou assim, é? Eu falei assim, é. Mas e o nosso fogão, a nossa geladeira, a nossa cama, o nosso sofá? Aí eu falei assim, não sei. Quanto que custa o consórcio da moto? Eu peguei, olhei para o consórcio da moto, custava, tudo que sobrava do meu salário custava o consórcio da moto. Aí eu falei assim, mas nós não vamos casar daqui a um tempo? Eu falei assim, vamos. E por que você comprou o consórcio da moto? Eu falei assim, é verdade, né? Por que eu comprei o consórcio da moto? Aí eu fui lá, irmãos, já tinha dado uma entrada, tentei recuperar a entrada, não consegui, perdi o dinheiro da entrada e fiquei. Mas eu fiquei sem o consórcio, comprei a geladeira, o fogão e consegui casar, graças a Deus. Mas eu acho que ficou por um fio. A gente não era cristão nessa época, né? A gente não era crente, não. E nem falaria o André Valadão, né? Vocês não são crentes, não. Né? Eu não era, quando eu fiz isso daí. Mas por quê? Porque o noivado, ele deveria trazer um impacto à minha vida. Mas eu, totalmente alheio e vivendo a vida, aqui não trouxe o impacto. Até que uma conversa com a minha noiva trouxe o devido impacto, com toda a razão. Alguém duvida ou alguém discorda que a Adriana tinha razão? Ela tinha razão. Talvez você possa pensar assim, mas pastor, não era o seu sonho ter uma moto? Era o meu sonho ter uma moto, João. Né? E essa é uma moto bacana, irmãos. Jovem ainda e tal. Era o meu. Mas qual era o propósito da minha vida naquele momento? Era me casar, então não podia viver um sonho abrindo mão de coisas que são importantes. Existem coisas que são mais importantes do que a nossa própria vontade. Então, trazendo isso para a nossa realidade, a palavra de Deus deve causar um impacto na minha vida. Eu lembro quando eu me casei, então, eu lembro que nós participamos de uma preparação para o casamento e a pessoa falou assim, olha, você vai se casar, você não é mais solteiro, você não pode mais fazer as coisas de solteiro, você tem que fazer as coisas de casado.
E aquilo trouxe para mim realmente uma responsabilidade, um entendimento. E eu lembro de quando nasceu minha primeira filha. E aqui eu estou falando com o Marcelo, com o Mateus, eu estou falando aqui com o Andrei, com o Lucas, que tem os pequenininhos, com o João Pedro, que tem as crianças pequenas, né, com alguns que têm crianças pequenas aqui. Quando nasce o seu primeiro filho, com o Marcos, cadê o Marcos? Acho que até já saiu, eu nem sei se ele está lá no fundo lá. Quando nasce o nosso primeiro filho, a vida muda, irmãos. Não é? Os pais estão aí, vocês concordam? A vida muda. Você já não dorme mais o tanto que você dormia. Você já não consegue mais namorar a sua esposa. Vamos sair agora, vamos lá, vamos jantar num lugar diferente, ou então vamos para tal lugar. Você não consegue mais, não é mais você e ela. As mães que estão aqui também sabem, não é mais você e o seu marido. Vamos pegar um lanche ali, bota uma roupa de qualquer jeito e tal, e sai, vai. Depois, não é mais assim. Se prepara, Wagner, não é mais assim. Acabou a moleza. Acaba a moleza, irmãos. A vida muda. E essa situação traz um impacto para nós. E esse impacto, agora, eu vou dizer para você, infelizmente, é a pais que continuam vivendo como se não tivessem filhos. E os filhos ficam abandonados. Então, isso vai trazer um impacto negativo, infelizmente, na vida da criança, na vida do próprio casamento, né? Então, tem várias situações. Mas o que eu quero trazer para nós hoje com esses exemplos é que o Evangelho deve causar um impacto na minha vida. Porque se eu recebo o Evangelho, se eu começo a acreditar em Jesus, se eu creio que Ele morreu por mim, se eu creio que Ele pagou os meus pecados, Ele sofreu o meu castigo, e eu creio então que Ele propõe para mim um novo estilo de vida. Se isso não impacta a minha vida, irmãos, alguma coisa está errada, e não é com Deus, não é com o Evangelho, com a sua palavra. O que está errado é comigo, é com o meu coração. Então eu preciso abrir a minha vida para que ela seja impactada por aquilo que Deus está querendo fazer. As promessas de Jesus devem alegrar o nosso coração. Se você é cristão e anda triste porque você não pode ir para a balada, ou você anda triste porque você não pode acessar um tipo de site que desagrada a Deus, se você é cristão, mas você está triste porque você não pode talvez trair a sua mulher ou o seu marido, se você é cristão e está triste porque você não pode desfrutar desse mundo como o seu colega de trabalho ou o seu colega da faculdade faz, irmãos, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. O nosso cristianismo, a nossa aproximação de Jesus, ela não causa tristeza, ela causa alegria. Como nós cantamos nessa manhã, eu estava à beira do caminho e os meus olhos viram o Rei. E quando os meus olhos viram o Rei, há uma declaração aqui no meu coração: eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. E eu estou nessa caminhada há 33 anos, quase 34 anos. E quando nós estávamos cantando essa música, eu estava agradecendo a Deus, porque depois que eu vi o Rei, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu sei exatamente de onde o Senhor me tirou. Eu sei exatamente como era o meu casamento. Eu sei exatamente qual era a minha ambição, o que eu pensava. E eu posso cantar hoje: eu nunca mais fui o mesmo, e eu não quero ser aquele nunca mais, nunca mais. Então o Evangelho tem que causar um impacto em nós, irmãos. Nós devemos nos alegrar e admirar o Espírito Santo que habita em nós, e admirar a presença de Deus e clamar para que Ele venha renovar o fogo, a alegria, a paixão, a disposição de viver e andar com Ele. Irmãos, o Evangelho, é claro que a palavra de Deus ela é uma bênção, e é ela que nos fala de todas as promessas. Mas eu não estou aqui nessa manhã para te dar um estudo apenas sobre a palavra. O desejo do meu coração nesta manhã, querido, é comunicar vida de Deus, é comunicar que existe uma vida com Cristo muito acima e além das nossas expectativas,
muito além daquilo que nós podemos imaginar, muito além daquilo que nós temos vivido. Existe algo em Deus que pode mudar a sua vida, pode transformar a sua casa, pode transformar o seu casamento, pode mudar, querido, tudo aquilo que você tem vivido. Existe transformação em Cristo Jesus para todo aquele que crê. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. É claro que nós vamos nos atentar aos seus princípios, a sua palavra é importantíssima, é ela que nos fala tudo isso. Mas, irmãos, essas palavras que eu e você estudamos têm que trazer vida, têm que trazer mudança, têm que produzir paixão, têm que produzir brilho nos olhos, têm que produzir desejo de você pegar o seu carro no domingo à tarde, depois que você está no culto, que você já participou do culto, que chegou aqui 8 horas da manhã, acordou às 6, porque tem 3 filhos, então você acordou 6 horas, 6:30, estava na igreja às 8, ensaiou, ministrou louvor, fez o culto, todo mundo já foi embora para casa, nós vamos descansar hoje à tarde, mas quando chega 3 horas da tarde, começa tudo de novo, arrumar a criançada, arrumar as coisas, então entrar no carro, viajar até São Paulo para reunir com um grupo de pessoas para pregar o Evangelho, porque o pastor Fabiano e a pastora Etel acreditam que este trabalho vai mudar e transformar a vida dos nossos irmãos. É paixão, queridos. Eu conheço o Fabiano e Tel. Por eles, ia botar um DVD lá, DVD não tem mais, né, irmão? Ia pegar lá no YouTube, lá, botar um vídeo, fica lá curtindo, né, uma adoração, um momento com os filhos, descansando, mas eles estão se gastando para a obra de Deus. E isso não fala isso para exaltá-los, não, eles não precisam disso, longe. É só para que eu e você possamos entender se o Evangelho tem produzido em nós sacrifício, a ponto de alguém olhar para nós e falar assim: puxa vida, esse cara é de Deus, olha só o que ele deixou, olha só o que ele faz, olha como a vida dele foi transformada, olha a família dele, olha que coisa. Então, irmãos, nós precisamos permitir e orar e clamar para que o Espírito de Deus gere em nós uma paixão pelo seu mover. Irmãos, não confunda paixão com temperamento. Né? Então você vai ver aqui, tem aqueles que são mais extrovertidos, aqui na hora do louvor, ele está aqui, ele está pulando, ele está, não sei o que, está gritando, aí você fala assim: nossa, que pessoa apaixonada. E tem aquele que é mais introvertido, que talvez ele vai estar com a mãozinha levantada assim, né, irmão? A paixão não tem a ver com atitudes externas apenas, tem a ver com o coração. Você sabe quando a paixão de Deus está fluindo no seu coração e quando ela não está. Você sabe na sua própria vida. Amém? Então eu gostaria de ler um texto hoje, está lá em Números, capítulo 17, versículo 1 em diante. Se você puder abrir a sua Bíblia. Números 17, de 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. Verso 5. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e os seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua.
Então, irmãos, se você for ler aqui o contexto dessa história, do que está acontecendo aqui, nós vamos descobrir que havia ali uma constante reclamação e murmuração do povo de Israel contra Moisés e contra Arão. Arão foi escolhido por Deus para ser o sacerdote do povo, aquele que iria representar o povo diante de Deus. E as pessoas viviam reclamando daquilo, então houve várias situações, várias manifestações do Senhor, até que chegou o momento que Deus falou assim: olha, vamos resolver isso, vamos fazer isso que nós acabamos de ler. Vamos pegar as varas, cada um escreve o seu nome na vara de cada tribo, e você coloca na presença do Senhor as varas. E aquele que eu escolhi, a sua vara vai florescer. E na verdade, deixaram a vara de um dia para o outro. Do outro dia, imagina um pedaço de pau seco, irmãos, uma vara. De um dia para o outro ela produziu flores e frutos maduros. Quando Moisés pegou aquilo e levou para o povo então tinha a convicção, teve a certeza de que Deus havia escolhido Arão. E a contenda acabou. Pelo menos sobre esse assunto, né, irmãos? A gente viu outro tipo de contenda, mas esse assunto foi resolvido dessa forma. Nós podemos, então, trazer esta realidade para as nossas coisas e tentar aplicar na nossa vida. Fica claro, irmãos, que Arão e Moisés não tinham esse poder de fazer aquela vara florescer. A ideia é que Deus estava, então, mostrando que Ele escolheu daquela forma aqueles irmãos para viverem o que estavam vivendo. Irmãos, quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós começamos a entender que o chamado de Deus, ele é um chamado. Ele não adianta você querer contestar o que Deus quer fazer. Amém? Então, talvez, e aqui eu quero falar um pouco sobre o nosso chamado comum da igreja. Nós, quando somos chamados para sermos a igreja do Senhor, irmãos, algumas promessas acompanham esse chamado. Para fazer parte da igreja. A igreja é a luz do mundo, o sal da terra. A igreja, ela é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, irmãos, é aquela através da qual a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Nós somos a voz de Deus na terra. A igreja é isso, a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o trabalho, a função da igreja que anda em seriedade, em santidade diante do Senhor. Também no nosso chamado, o Senhor nos chamou para transformar a nossa vida, para nos perdoar. Todo mundo que é chamado para estar na igreja, todo mundo que recebe o convite de entregar a sua vida para Jesus, todo mundo recebe aí com essa promessa e quando você crê no Evangelho, irmãos, nós então somos feitos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, somos uma nova criação. Isso não é para um ou outro, é para todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar no cristão. Todo mundo que aceita Jesus tem o Espírito Santo habitando em si. Cada pessoa que crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, tem as suas maldições anuladas, tem os seus pecados perdoados, tem a sua vida totalmente liberta. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, conforme os Colossenses 1,13. Então existem coisas que são concernentes ao chamado, que dizem respeito a cada um de nós. E nós então podemos viver isso. Mas irmãos, da mesma forma como havia uma constante murmuração para aquilo que Deus havia designado sobre a vida de Arão, deixa eu dizer para você, existe uma constante reclamação, uma constante murmuração para aquilo que Deus designou acerca de nós como igreja. Se nós somos perdoados, porque muita gente vive debaixo de condenação por coisas que fez lá no passado. Se nós então fomos chamados para ser uma nova criatura, para viver em novidade de vida, porque ainda praticamos pecados que querem nos prender lá do passado? Se nós somos chamados para viver em liberdade, por que é que nós encontramos lares cristãos debaixo de opressão, debaixo de mentira, debaixo de jugo, debaixo de problemas sexuais, financeiros e todo tipo de confusão? Porque ainda existem muitos cristãos que sofrem opressão, que estão presos.
Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, quando nós olhamos estas coisas, essas situações, elas murmuram contra nós. Ah, você é crente, mas olha só a sua vida. Ah, você foi chamado, mas olha só o seu casamento, como é que está. Ah, você então agora é crente, mas olha só as suas finanças. Ah, mas você... Então, essa murmuração, essa constante reclamação, ela existe e ela está colocada na nossa vida, no nosso dia a dia. Estava conversando com alguns irmãos aqui, no nosso grupo de relacionamento, quarta-feira, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, aí um exemplo, a gente falou assim, olha, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, menos o crente. Aí o irmão falou assim, é verdade, lá no meu trabalho tem um cara que chega, ele me tira do sério. Aí o cara chegou, fez um negócio errado, eu estava perdendo a paciência, aí a secretária virou para mim e falou assim, ei, você não pode perder a paciência não, você não é crente? Quem já passou por essa situação? Na sua família. Não, mas você não é o profeta, você não é o santo, você não é o... Né? Já ouvi assim, você não é o pastor? Gente, você não pode errar. Você não pode errar. Por quê? Porque existe uma expectativa, uma reclamação constante, irmãos. Existe uma murmuração constante, mas da mesma forma que nós vemos aqui, que o Senhor estabeleceu a sua realidade espiritual na vida de Arão. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos estabelecer a nossa realidade espiritual como Arão estabeleceu a dele. O nosso chamado para ser crente, ele vai florescer aonde? Porque enquanto as situações estiverem reclamando contra nós, enquanto eu estiver sendo contestado pelos fatos e dificuldades da minha vida, dizendo que eu não tenho vivido aquilo que eu posso e deveria viver como crente, como cristão, de que maneira então eu posso resolver isso? Da mesma forma que Deus resolveu a questão de Arão. Vai para a presença de Deus, querido, porque na presença de Deus o seu chamado vai florescer. Na presença de Deus, a glória de Deus vai derramar sobre a sua vida. Na presença de Deus, a vara vai florescer. Aquela vara seca que não pode produzir nada, ela vai produzir flores e frutos e nós vamos viver o que Deus tem para a gente viver. Mas é na presença, irmãos. Porque longe da presença é só reclamação. Todo mundo tem razão. Irmãos, não estamos aqui para ficar argumentando. Porque eu gostaria de falar o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, quando ele fala assim, quando eu estive entre vocês, apresentando o testemunho do Senhor, o testemunho de Cristo, eu não fiz isso com ostentação de palavras, ou com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé de vocês pudessem se apoiar na sabedoria de homens. Não, eu quando estive entre vocês, eu estive aí pregando em demonstração do poder e do Espírito, para que a fé de vocês não se apoie em coisas de homens, em argumentos humanos, mas no poder de Deus. E aí surge para mim e para você uma pergunta, onde está apoiada a nossa fé? Se forem argumentos humanos, queridas, situações da nossa vida têm argumentos fortíssimos e muito bons. Olha só como é que está a sua vida, olha só essa situação. Os argumentos humanos podem sofrer contratempo, podem ser questionados. Os argumentos humanos podem ser questionados sobre uma e outra circunstância, podem falar o que quiser sobre aquilo que nós vamos discutir. Mas quando Deus vem e faz, irmãos, aí não tem discussão. É a história daquele cego que Jesus curou, fez o lodo, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, ele voltou vendo, mas ele não sabia quem era Jesus porque não tinha visto. Levaram ele lá para o sumo sacerdote e eles perguntando, questionando, mas o que aconteceu com você? Ele falou assim, eu fui curado. E eles começaram a discutir, falaram assim, mas esse cara é um pecador, essa situação não sei o quê, e chegou uma hora, falei, mas como é que foi? Aí o cego falou de novo, depois na terceira vez que perguntaram, o cego perdeu a paciência, e o cego falou, o que ele falou? Vocês lembram, irmãos? Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Uma coisa eu sei, eu era pecador, mas Jesus me amou e me perdoou. Uma coisa eu sei, o meu casamento estava caminhando para adultério, mas o Senhor me encontrou e mudou a minha vida. Uma coisa eu sei, eu vivia debaixo de opressão, do pecado,
de mentira, mas o Senhor me alcançou e hoje eu sou transformado. Uma coisa eu sei, eu era mentiroso, eu contava uma mentira atrás da outra, mas o Senhor me alcançou, eu nunca mais contei uma mentira. Uma coisa eu sei, eu era viciado nisso e o Senhor me libertou. Uma coisa eu sei, o que é que você sabe, irmãos, acerca da sua vida espiritual? Se alguém te oprimisse hoje, o que você diria? Você ia ficar batendo boca, trazendo argumentos humanos, argumentos naturais para aqueles que questionam a sua fé? Ou você iria dizer para ele, se não importa o que você está vendo, só eu sei o que Deus fez na minha vida, eu era cego e agora vejo, eu o amo e não tem nada que você possa dizer que vai mudar a minha paixão e o amor por aquele que morreu por mim, ressuscitou, mudou a minha vida e me deu preciosas, maravilhosas promessas. O que você tem a dizer? Então o nosso chamado, ele floresce aonde? É na presença do Senhor. Na presença. Da mesma forma como houve essas dúvidas em relação ao chamado de Arão, talvez possa haver aí no seu coração algumas dúvidas em relação ao seu chamado como crente. Irmãos, não existem dúvidas em relação a Deus, porque o que Ele promete na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Não existem dúvidas em relação a Deus. Mas nós somos resistidos pelas circunstâncias da nossa vida. E precisamos então nos colocar na presença do Senhor. Aí você pode perguntar, mas como que eu posso entrar na presença do Senhor? Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João 14, versículo 6. Jesus é o caminho. Não há nenhum outro que possa ser mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Lá em Atos, Pedro fala assim, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas o nome do Senhor Jesus. Ele é o caminho. Então, para eu me aproximar de Deus, eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala assim, olha, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tudo foi feito por ele, mas o mundo o rejeitou. Mas aqueles que o aceitaram, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, irmãos, qual é o caminho para entrar na presença de Deus, para que o meu chamado possa florescer? Eu preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso entender que a sua morte levou os meus pecados. Ele morreu por minha causa. Eu preciso entender essas coisas. Então, a partir daí que você estabelece um relacionamento com o Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor. E eu sirvo com alegria, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, qual maneira eu posso entrar? É pela oração. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Continua dizendo, verso 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. De que maneira eu entro na presença de Deus, irmãos? Através da oração, através do louvor. Lá no Salmo 100, versículo 1, diz assim, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Irmãos, a maneira de entrar na presença do Senhor é com cânticos alegres. Com cânticos de devoção, onde você então se alegra, onde você canta na presença do Senhor. Irmão, se você só canta no domingo, deixa eu te dizer algo, você está perdendo uma ferramenta, algo que Deus deixou para a sua igreja, algo que é maravilhoso, irmãos, de você poder cantar, de você poder adorar a Deus com cânticos espirituais, com louvores, músicas que você conhece, você coloca ali no seu carro, na sua casa, enquanto você está fazendo o seu trabalho, não importa. Irmãos, adore a Deus, louve a Deus, entre na presença do Senhor com cânticos. Porque é na presença do Senhor que
a nossa vida vai florescer. É na presença do Senhor, irmãos, que aquela vara seca de Arão floresceu. É na presença do Senhor que o nosso chamado vai dar fruto. É na presença, mas como permanecer na presença do Senhor? Tá bom, talvez você entre na presença do Senhor, você ore. Talvez a gente tenha essa prática de orar, nós temos essa alegria de até mesmo de cantar. Mas como permanecer? Talvez eu tenha orado, pastor, mas não tem dado fruto. Então, a pergunta então é outra. Para você entrar e permanecer na presença de Deus, para que a sua vida dê fruto. Há requisitos, lá no Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E o salmista responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura delosamente. Irmãos, como é que nós permanecemos? É quando nós estamos com o nosso coração puro e com as nossas mãos limpas. Irmãos, se as nossas mãos estão sujas e se o nosso coração não está purificado, nós temos que nos arrepender, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Lembra que eu estava dizendo? O Evangelho tem causado impacto na sua vida? Assim como eu mudei a minha atitude quando eu percebi que tinha feito uma burrada, desculpe a palavra, eu tinha feito realmente uma grande burrada, tomado uma decisão errada ao fazer o consórcio de uma moto no momento que eu deveria estar comprando um fogão. Aquela atitude errada, ela precisou ser consertada. Irmãos, há atitudes na nossa vida que nós temos que consertar. Talvez seja por isso que a gente vai na presença de Deus e a gente não vê o fruto. Talvez pode ser por isso que a gente ora, canta, busca, está todo domingo no culto e a gente parece que a nossa vida não está frutificando, crescendo ou tomando o rumo que nós gostaríamos. Será que há algo que eu preciso mudar? Será que há alguém que eu preciso perdoar? Será que há algum tipo de situação que eu preciso resolver? Quem vai permanecer? Outro salmo, o Salmo 5 diz: os arrogantes não são aceitos na sua presença. Irmãos, é muito forte, né? Porque a gente pode ir para a presença de Deus, mas os arrogantes não são aceitos na presença dele. Arrogante é aquele que acha que sabe tudo, que a igreja não tem nada para te ensinar, que o pastor não tem nada para te dizer, que o seu líder não tem nada que possa te ajudar. O arrogante é aquele que acha que nem a palavra de Deus, ele lê a palavra e fala assim: está dizendo aqui, mas esse é o arrogante, irmãos. Mas quando você lê a palavra com o coração humilde, quando você vai para uma reunião tentando aprender algo, quando você se submete àquilo que Deus quer fazer, irmãos, a palavra de Deus também diz que Deus dá maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Quando nós começamos a entender essa situação, começamos a entender esse tipo de coisa, nós então começamos a tentar alinhar a nossa vida àquilo que Deus está falando. Irmãos, é na presença de Deus que o seu chamado vai florescer. Deixa eu te falar algo. Toda murmuração, toda contenda, toda reclamação, toda reivindicação circunstancial, né? Algo que veio aí, está reclamando, está dizendo: mas eu me sinto sozinho, ninguém liga para mim, eu não fui. Todas essas coisas, mas vem do diabo, irmãos. Vocês sabem, nem me conhecem. Talvez os irmãos de São Paulo me escutem pregando bastante, mas vocês me ouvem bastante. Eu não fico falando que tudo é culpa, eu não falo que as coisas são culpa do diabo. Não é uma linguagem que eu tenho. Mas existem coisas que são, irmãos. Às vezes você está culpando o diabo está no canto e fala assim: o que eu tenho a ver com isso? O cara que está errado. Né? Vocês conseguem imaginar a cena num quadrinho? O diabo se isolando no canto e indignado com você. Assim, o cara está me culpando, por ele que pisou na bola, eu que tenho culpa. Mas existem coisas que a culpa é dele. E a opressão que você sente muitas vezes, tudo aquilo que coloca em dúvida o que Deus quer fazer na sua vida, isso vem dele, porque a dúvida não vem do Senhor. Em Jesus Cristo está o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Não há dúvida nele. Não há dúvida. Então, irmãos, como é que eu posso fazer com que o meu chamado floresça? Agora vamos falar do nosso chamado individual. Deus tem um chamado para você.
Talvez como um ministro de louvor, ou alguém que vai dar aula, ou alguém que vai pastorear vidas, alguém que vai cuidar de um grupo de relacionamento, alguém que vai servir com alegria na recepção, no acolhimento, alguém que vai servir na mídia, não importa, irmãos. Alguém que vai estar sem ninguém ver na intercessão, na sua casa, dobrando seu joelho, orando pela igreja, orando pelos alvos da igreja, orando por pessoas, não importa. Todos nós temos um chamado diferente. Como é que tudo isso vai vir à tona? Como é que todas essas coisas vão florescer? Irmãos, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Através da oração, através do conhecimento da palavra, através de uma vida de santidade quebrantada, quebrantando a nossa vida. Coloque-se na presença do Senhor. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Quando a gente vem aqui para o Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo a mesma coisa. Lá em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É isso, irmãos. Não é complicado. Vocês concordam comigo que não é complicado? Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, parece que então não é complicado. O Evangelho é simples. Claro que ele é profundo, causa mudanças profundas. E ele tem profundidades maravilhosas. Mas a linguagem do Evangelho é simples. Nenhum ramo pode produzir fruto se não tiver na videira. Se você cortar aquele ramo da videira, ele não vai dar fruto. É na presença. É na presença que nós, então, recebemos do Senhor. É na presença que somos mudados, que somos limpos, que somos restaurados. E a pergunta, então, que sobra para nós nesta manhã é: como que está a minha vida? Como que eu posso fazer com que isso se torne realidade na minha vida? Anteontem, aqui na sexta-feira, na nossa sala de oração, o Mateus estava ministrando a palavra e ele falou algo que, assim, não é que mexeu, mas me trouxe uma luz. Não sei se é ele que falou, se ele leu num livro, não lembro. Mas ele diz assim: qual é o impacto que a falta de oração produz na sua vida? É uma boa pergunta, né, irmãos? Qual o impacto, por exemplo, se você está com um problema no seu casamento, mas você não tem orado pelo seu casamento, qual o impacto que a falta de oração produz na sua vida profissional, na sua vida relacional, com o pai, com o amigo, com o irmão, com Cristo? Qual o impacto que a falta de oração produz nas nossas vidas? Então, trazendo para aquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Qual é o impacto de uma vara seca longe da presença do Senhor? Ela não vai florescer. Mas se nós formos para a presença de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós vai vir à tona. Se nós nos humilharmos a ponto de estarmos na presença do Senhor, tudo vai dar fruto, tudo vai ser transformado. Irmãos, se nós estivermos na presença do Senhor, as coisas vão ser resolvidas. Eu quero convidar você nessa manhã a fechar os teus olhos, a deixar Deus falar ao teu coração, para que você possa então tentar aplicar o que foi ministrado aqui à sua própria vida. Você, no seu chamado, na sua vida cristã, tem sido um constante, como naquela época. Havia uma constante reclamação contra Moisés e contra Arão. A reclamação, ela era contra Moisés e contra Arão, mas se a gente for no cerne da questão, naquilo que realmente era, a reclamação era contra aquilo que Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu propósitos para você viver. Deus estabeleceu coisas maravilhosas, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou coisas tremendas.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ou conforme o seu propósito. Quando nós alinhamos a nossa vida ao propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo as dificuldades que passamos, as contestações que nos sobrevêm, as fraquezas que eu e você temos na nossa carne, na nossa mente, na nossa alma. Somos fracos, irmãos. A maneira como nós reagimos às situações, às vezes as situações nos assaltam, elas se levantam contra nós e nós agimos emocionalmente, entramos na carne e de repente parece que tudo que tínhamos se pôs a perder. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, até estas coisas, elas produzem um efeito maravilhoso. Elas nos levam ao quebrantamento, elas nos levam ao arrependimento, elas revelam como realmente está o nosso coração, elas revelam o que realmente está aqui dentro de nós. E aí, quando nós recebemos essa revelação, o que fazemos com ela? Porque as circunstâncias revelam, irmãos. Quando todas essas circunstâncias começaram a reclamar, então Moisés falou assim: vamos fazer o seguinte. Deus falou para Moisés: coloca tudo isso na minha presença, e a minha vontade vai ser estabelecida, a minha vontade vai prevalecer, eu mostrarei claramente qual é a minha vontade. Não haverá mais argumentos humanos. Não haverá mais argumentos humanos. Não haverá questionamentos. Não haverá mais, como eu posso dizer, reclamações. Não haverá nada mais. Mas é na vontade que as coisas se estabelecem. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. É na presença do Senhor, querido, que todas as contestações vão cair por terra. Todos aqueles que contestam o que Deus está fazendo na sua vida, todos aqueles que reclamam, ou talvez aqueles que se surpreendem, todos aqueles que olham e falam: mas como assim? Todas essas coisas acabam quando a sua vida florescer, quando o seu vocabulário é transformado, quando os seus olhos brilham. Irmãos, há algo em nós. Quando nós estamos apaixonados por Cristo, as pessoas ao nosso redor sentem, e é isso que vai acontecer com você, querido. As pessoas ao seu redor vão começar a perceber um brilho no seu olhar. Haverá palavras doces saindo dos seus lábios, falando daquele que é o seu amado. Não tem como contestar, irmão, aquilo que Deus faz. Como eu gostaria de estar, não sei, né? Mas você consegue se imaginar naquela cena ali no Sinédrio, as pessoas reclamando e brigando, não sei o que, de repente o cego fala: ei, uma coisa só eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Eu era cego, mas agora eu vejo. Não tem como contestar aquilo que Deus faz na nossa vida. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Derrame o seu coração, querido. Fala: Senhor, eu quero estar na tua presença. Não apenas assim: Deus, eu quero entrar, mas eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Me ajuda, Senhor. Eu quero limpar as minhas mãos. Eu quero purificar o meu coração. Para que o seu chamado, irmãos, como pastor, como profeta, não importa o chamado que for, para você entrar no seu ministério, qualquer que seja. Antes de tudo isso, aquilo que é comum a todo cristão precisa ser estabelecido na sua vida. Você não pode viver como pastor se você não colocou na sua vida ainda os princípios básicos do Evangelho. Você não pode ser um ministro de louvor se você está preso, se você está ainda debaixo de acusação. Não, os princípios elementares do nosso chamado como cristão precisam estar na nossa vida, para que então eu possa ser um bom pai, eu possa ser um bom marido, eu possa ser um homem, uma mulher de Deus. Não importa o chamado que Deus tem para você. Aí você pode entrar no seu ministério com alegria. Você pode entrar no seu ministério para viver tudo aquilo que Deus tem, e haverá propósito, louvor e glória ao Senhor. Amém? Pedi para o pastor Fabiano ministrar essa canção. Pedi para você ficar de pé. E você coloque a sua vida diante do Senhor, meu irmão. Para que Deus possa realmente transformar o teu coração. Para que Deus possa recebê-lo na sua presença. Para que Deus possa receber você na presença dEle.
para que você então possa se colocar ali como alguém que precisa estar ligado à videira. Você possa se colocar ali como alguém que precisa estar ligado a Deus, para receber algo novo, para viver o seu chamado, para viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Ore, querido, enquanto o pastor Fabiano ministra, ore, coloque a sua vida diante do Senhor.